Olá, alunos da primeira série do ensino médio. Vamos começar o nosso segundo trimestre na disciplina de literatura, falando sobre o trovadorismo. Abram a apostila, por favor, na página 5. Sobre o trovadorismo, ele foi um movimento literário que surgiu na Idade Média, no século XII, mais ou menos, na região da Provença, no sul da França. Ele se espalhou por toda a Europa e teve um declínio no século XV, quando começou o humanismo. Sobre o contexto histórico do trovadorismo, aconteceu na Idade Média, que foi um longo período da história que esteve marcado por uma sociedade religiosa. Nesse período, a Igreja Católica dominava inteiramente a Europa. E nesse contexto, o teocentrismo, que seria Deus no centro do mundo, foi sua principal característica. O homem ocupava um lugar secundário e estava à mercê dos valores cristãos. E a Igreja medieval era a instituição social mais importante, a maior representante da fé cristã. Ela que ditava os valores e assim agia diretamente no comportamento e no pensamento do homem. Esse sistema, chamado também de feudal, estava baseado numa sociedade rural, autossuficiente. Nele o camponês vivia miseravelmente, e a propriedade da terra dava liberdade e poder. Então, naquele momento, somente as pessoas da igreja sabiam ler, tinham acesso à educação. A relação servil do vassalo com o seu senhor, o suzerano, e dos homens com Deus influenciou o princípio básico da produção literária portuguesa desse período do trovadorismo. Como eu já falei, o trovadorismo iniciou-se lá nos idos de 1189, 1198, quando o poeta trovador Paio Soares de Taveiroz, um camponês, ele compôs a Cantiga da Ribeirinha, ou Cantiga da Guarvaia, o mais antigo documento da literatura portuguesa, e dedicou essa cantiga a Dona Maria Paz Ribeiro, que era uma dama da corte da época. A produção literária dessa época, lá em Portugal, nessa primeira época medieval, foi constituída de textos poéticos acompanhados por músicas e diversas vezes cantados em coro, sendo por isso chamados de cantigas, tá? Porque eram acompanhados por instrumentos musicais. Geralmente eram acompanhados por flautas, violas, tá? E o cantor dessas composições era chamado de jogral, de origem plebeia. E o autor era o trovador. Já o menestrel era considerado superior ao jogral, por ter mais instrução e habilidade artística, pois sabia tocar e sabia cantar também. As cantigas trovadorescas foram divididas em cantigas líricas, que são subdivididas em amor e amigos, cantigas de amor e cantiga de amigo, e as cantigas satíricas, que foram subdivididas em cantigas de escárnio ou cantigas de maldizer, tá? Também foram produzidas nessa época novelas de cavalaria, que construíram a prosa dessa primeira época medieval. E a poesia medieval trovadoresca, não posso deixar de falar, que é de origem provençal. Foi em Provença, no sul da França, que surgiu esse movimento poético. Na página 7 da apostila de vocês, vai falar um pouco dos cancioneiros, que são os únicos documentos que restam para o conhecimento do trovadorismo. Trata das coletâneas de cantigas com características variadas e são escritas por diversos autores. São divididos em cantigas de ajuda, cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa e o cancioneiro do Vaticano e a compilação das cantigas de Santa Maria, tá? O cancioneiro da ajuda foi constituído por 310 cantigas, e esse cancioneiro se encontra na Biblioteca do Palácio da Ajuda, em Lisboa, originado no século XIII, provavelmente, né? E o cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa foi composto por 1647 cantigas, conhecido também pelo nome dos italianos que possuíam cancioneiro Calotti Bantucci. E o cancioneiro da Vaticana e a compilação das cantigas de Santa Maria, de inspiração religiosa. Como eu já disse mais cedo, um pouco, as cantigas são divididas em cantigas líricas e cantigas satíricas, né? As cantigas líricas são divididas em cantigas de amor e cantiga de amigo. Na página 8 da apostila de vocês, vai falar um pouco das cantigas líricas, que subdividem-se em cantigas de amor e cantiga de amigo. As cantigas de amor, nelas o eu lírico é masculino e o autor também é masculino.
expressa o amor do eu lírico por uma dama da corte, normalmente casada ou superior a ele. Eu lírico é servil, jura lealdade e acaba por reproduzir a relação de vassalagem feudal, que se chamam nas cantigas de vassalagem amorosa. A mulher é idealizada, distante e inacessível, e é chamada de senhor, minha senhor, senhor Fremosa, dona, nessas cantigas, tá? O sentimento masculino é de puro sofrimento e de dor de amor. É a coita do amor que se fala. A linguagem é bem elaborada, respeitosa e poética. As regras do amor cortês são seguidas pelos trovadores, como submissão absoluta à mulher, com total fidelidade. E apresenta uma expressão poética sutil e bem elaborada. Os sentimentos são analisados com mais profundidade nessa época, sendo o tema, nessas cantigas, melhor dizendo, sendo o tema mais frequente o sofrimento amoroso, tá? Essa é a cantiga de amor. São características da cantiga de amor. Continuando na apostila, na página 9, vamos falar sobre a cantiga de amigo, tá? Quais são as características principais, uma das principais características da cantiga do amigo? Ela tem autoria masculina, mas o sentimento expresso é feminino. Ou seja, o trovador expõe a subjetividade feminina nessas cantigas. A mulher se dirigia a algo ou alguém para lamentar a ausência do seu amigo, na verdade, namorado ou amante. Essas cantigas são mais realistas e espontâneas e têm um caráter narrativo. São de origem popular, sendo mais simples que as cantigas de amor. E são mais musicais também, com linguagem menos elaborada. Formalmente, possuem um trabalho mais elaborado, principalmente em relação ao refrão, tá? Que lhes dão uma marcação rítmica. O refrão é a repetição dos versos ao final das estrofes ou entre elas, tá? Essas cantigas de amigo, elas eram escritas em primeira pessoa, mas o eu lírico era sempre feminino, mas os autores eram homens, tá? Então, o eu lírico feminino, mas os autores eram homens. É o sofrimento da mulher separada do amante ou do amigo. A angústia, o cenário é o campo, e o desejo de relacionamento entre os nobres e plebeias. É o reflexo da sociedade patriarcal. Possui um trabalho mais elaborado, principalmente em relação ao refrão, tá? Na página 11 da apostila de vocês, vamos falar das cantigas satíricas. A maioria das cantigas satíricas é de crítica ao contexto político e social. Elas se subdividem em cantigas de escárnio e cantigas de maldizer. Nas cantigas de maldizer, há crítica direta, linguagem direta, grosseria, uma linguagem chula, com uso até de palavrões. Já nas cantigas de escárnio, a crítica é indireta, não se revela o nome da pessoa satirizada e a linguagem de trocadilhos e a ambiguidade também. As sátiras refletem a sociedade medieval e os costumes. O teocentrismo foi outra grande característica desse período, tá, gente? Deus no centro. A igreja medieval era a instituição mais importante da época e a maior representante da fé cristã. Ela ditava os valores e agia no comportamento do pensamento do homem também. Terminando assim a explicação sobre o trovadorismo, eu peço que vocês façam os exercícios de sala das páginas 14 até a página 19, tá? 17, 18, 19 até o número 15, tá bom? Fiquem com Deus. Até a página 19, número 15. Até o próximo vídeo.